Carnaval na RBS TV. Vamos entrar no ritmo dessa folia e curtir toda a alegria dessa festa. Desfile das escolas de samba de Porto Alegre. Ao vivo, apresentação Maurício Saraiva. Comentários Luiz Armando Vaz, César Lucena e Renato Dornelles. Dias 1º e 2 de fevereiro, logo após Big Brother Brasil. Eu tenho nome e quem não tem? Sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento. Sou cidadão. Tirar a certidão é de graça e garante benefícios para o seu filho, como escola, vacinação. É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em mãos, seja na sua cidade ou no município vizinho. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Unicef. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de matemática 2º grau. Este módulo tem um total de 70 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 66. Bons estudos! Oi, nas últimas teleaulas a gente vem estudando volume. E você viu como se calcula o volume de alguns sólidos geométricos. Agora, dê uma olhada aqui nessas miniaturas. Trata-se da mesma figura em 3 tamanhos diferentes. Como elas são figuras semelhantes, a gente pode dizer que existe uma relação entre suas áreas e volumes. E é exatamente esse o tema da nossa teleaula. Você vai ver que existe uma relação entre as áreas e volumes de figuras semelhantes. Hoje você vai ver como identificar a razão entre áreas de sólidos semelhantes. E também vai aprender a identificar a razão entre volumes de sólidos semelhantes. Puxa, estão perfeitas essas miniaturas, hein? É incrível como elas são mesmo cópias fiéis umas das outras. É, só que agora chegou a hora de dar o preço. E eu tô na maior confusão. Ué, por quê? Ah, uma coisa eu já sei. O preço deve ser proporcional ao volume de material gasto na confecção. Ué, mas isso aí é óbvio, né? O preço sempre varia de acordo com o material empregado. Pois é, aí que está o problema. Eu só sei uma coisa. Quanto custou essa aqui, ó? A pequenininha. Ela tá me saindo a preço de custo, o equivalente a R$5. Eu quero saber como calcular o preço das outras duas. Ah, isso não tem segredo, Zeca. Basta a gente conhecer a relação entre os volumes das peças que o problema será resolvido. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa relação? Calma que a gente já chega lá. Mas antes disso, vamos estudar melhor o cubo. Assim a gente pode entender a relação que existe entre as áreas e volumes dos sólidos. Olha só. Este aqui é um cubo mágico, ele é um quebra-cabeça. Mas infelizmente não é para resolver este quebra-cabeça que ele está aqui. Nós estamos com este cubo mágico para entender melhor a relação entre as áreas e volumes. Para isso, vamos conhecer o cubo e as suas medidas. Observe. Vamos considerar cada um desses cubinhos como sendo a unidade. São cubinhos cuja aresta mede 1. Se o cubo tem 3 desses cubinhos, sua aresta vai medir 3. Agora vamos ver o que acontece com a área da face e o volume do cubo quando a aresta é triplicada. Para começar, vamos triplicar a área. Aqui está a unidade do nosso cubo, um cubinho de aresta 1. E aqui está a sua área triplicada. Observe que a razão entre as medidas das arestas é de 1 para 3. E que a razão entre as áreas é de 1/3 ao quadrado, que é o mesmo que 1 sobre 9. Com isso, a gente pode concluir o seguinte. Se triplicarmos o lado do quadrado, sua área fica aumentada de 3 ao quadrado, ou seja, de 9 vezes. Bom, com isso você viu o que acontece com a área do quadrado se a gente triplicar o seu lado. Agora vamos ver o que acontece com o volume do cubo se a gente também triplicá-lo. Aqui a gente tem o cubo, que é a nossa unidade.
Veja que seu volume é igual a 1. Agora vamos triplicá-lo. Veja o que acontece. A gente tem 3 placas, cada uma delas com 3 cubinhos ao quadrado. Então, o número total de cubos é igual a 3 ao cubo, que é 27. Ou seja, o cubo mágico é formado por 27 cubinhos unitários. Logo, a razão entre os volumes dos 2 cubos é de 1 sobre 3 ao cubo, ou de 1 sobre 27. De uma maneira geral, a gente pode concluir o seguinte: se a gente tem 2 objetos ou 2 figuras semelhantes como essas aqui, a gente pode dizer que a medida de uma vale k vezes a medida da outra. Onde k é o número que representa a razão de semelhança entre essas 2 figuras ou objetos. Com isso, a gente pode concluir o seguinte, que a área de uma vale k ao quadrado vezes a área da outra, e que o volume de uma vale k ao cubo vezes o volume da outra. Para você visualizar melhor essas relações entre áreas e volumes de figuras semelhantes, observe a tabela. Veja, quando 2 figuras são semelhantes, a gente diz que a razão entre comprimentos é k, que a razão entre áreas é k ao quadrado e que a razão entre volumes é k ao cubo. Quer dizer que já existe uma relação conhecida entre área e volume de figuras semelhantes. Exatamente. Isso ficou claro para você? Ficou. Vê se eu estou certo. Se eu tenho 2 figuras semelhantes, eu posso dizer que a razão entre os comprimentos é k, que a razão entre suas áreas é k ao quadrado e que a razão entre seus volumes é k ao cubo? É isso mesmo? Exatamente. E é justamente essa relação entre comprimentos, áreas e volumes de figuras semelhantes que vão determinar o preço de custo das suas miniaturas. E como que a gente faz isso? Bem, isso é muito simples. A gente já sabe que o preço das miniaturas é proporcional ao volume de material empregado em cada uma delas, não é isso? Tá certo. É a quantidade de material que vai determinar o preço. Então vamos comparar essas 2 aqui, por exemplo. A gente sabe que a miniatura 2 tem o dobro do tamanho da miniatura 1. Logo, a razão entre alturas é de 1 sobre 2. Daí a gente pode também tirar a razão entre volumes, que é de 1 sobre 2 elevado ao cubo, que dá 1 sobre 8. E o que é que a gente pode concluir com isso? Que esta miniatura gasta 8 vezes mais material do que esta. 8 vezes mais material? Então quer dizer que o fato dela ter o dobro de tamanho do que essa não quer dizer que ela gaste o dobro de material. Não, como nós já vimos, ela gasta 8 vezes mais material. Então, como eu gastei R$5 nesta miniatura menor e com a outra tem 8 vezes mais material, então eu gastei 8 vezes 5, ou seja, R$40. Exatamente. Agora só falta a gente calcular o custo dessa daqui, que é o triplo do tamanho da primeira. Deixa comigo, essa eu resolvo. Bem, a única informação que eu tenho é que a miniatura 3 tem o triplo do tamanho da miniatura 1. Isso quer dizer que a razão entre as alturas das 2 miniaturas é de 1 sobre 3. Com isso, eu posso concluir que a razão entre volumes é de 1 sobre 3 elevado ao cubo, que dá 1 sobre 27. Quer dizer que essa miniatura gasta 27 vezes mais material que essa outra. Ou seja, seu preço de custo vale 27 vezes R$5, que dá 135, que é o seu preço unitário. Matei, hein? Matou mesmo, hein, Zeca? Nós estamos aqui neste bar para continuar a falar sobre a relação que existe entre as áreas e os volumes de alguns sólidos. Obrigada. Tem gente que prefere um chopp assim, sem nenhuma espuma. Já tem gente que prefere um chopp assim, metade chopp, metade espuma. No caso de um copo como este aqui, que é metade chopp e metade espuma, qual a razão existente entre a quantidade de chopp e a quantidade de espuma? Você sabe? Vamos ver isso direito. Aí está a nossa tulipa. Veja que a metade de cima tem espuma e a metade de baixo chopp. Para resolver nosso problema, vamos considerar a tulipa como sendo um cone perfeito. Veja que dessa forma a gente obtém 2 cones semelhantes, cuja razão de semelhança é de 1 para 2. Logo, a razão entre seus volumes será de 1 sobre 8. E o que significa dizer
que a razão entre os volumes é de 1:8. Significa que o volume de chope na tulipa é de apenas 1/8 do que ela pode conter. Vamos entender isso melhor. Se 1/8 da tulipa é de chope, então a quantidade de espuma é igual a 1 menos 1/8, que dá 7/8. Ou seja, 7/8 da tulipa são de espuma. O que dá pra gente concluir que a razão entre a quantidade de chope e de espuma é de 1/7. Ou seja, numa tulipa como esta aqui, com metade chope e metade espuma, para cada quantidade de chope, a gente tem 7 quantidades de espuma. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular a relação existente entre as áreas e os volumes de figuras semelhantes. Você viu como identificar a razão entre áreas de sólidos semelhantes. E também aprendeu a identificar a razão entre volumes de sólidos semelhantes. Concluindo, na teleaula de hoje, você viu a relação existente entre áreas e volumes de figuras e objetos semelhantes. Se K é a razão de semelhança entre duas figuras, então a razão entre suas áreas será K ao quadrado e a razão entre seus volumes será K ao cubo. E então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós, do Telecurso 2000, queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas da sua casa, da sua empresa, da paróquia, do sindicato, da associação dos moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue uma caneta e anote que eu vou dar o endereço para você mandar uma carta com as suas impressões e sugestões sobre o Telecurso 2000. Pegou? Então anote. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20.001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta, bons estudos e até a próxima teleaula.